Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muitas pessoas continuaram a seguir os ensinamentos de Jesus, mas muitas odiavam Jesus e os seus seguidores, a ponto de persegui-los. E um desses que odiava os cristãos ao ponto de se tornar um ferrenho opositor e perseguidor dos cristãos, foi um jovem teólogo, líder judeu, que se considerava o guardião da reta doutrina do judaísmo. Ele entrava na casa dos cristãos, que eram chamados de os do caminho, arrastando e levando homens, mulheres e crianças para a prisão. Seu nome era Saulo, que nós conhecemos como Paulo, e eu vou usar o nome Paulo na minha pregação. Certa vez, devidamente autorizado pelo grande sacerdote do templo, Paulo foi para Damasco, que fica a 230 quilômetros de Jerusalém, para prender os cristãos que viviam na prática o amor ao próximo, a acolhida e a partilha, para quem Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Messias, que com sua morte na cruz e ressurreição reconciliou a humanidade com Deus. E é justamente nesta viagem que acontece a conversão de Paulo, conforme podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 6, que eu passo a ler agora. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, para ser convertido, Paulo teve que sentir na pele o mal que ele fazia a Jesus Cristo. Teve que iniciar a vida de baixo, aprender a conhecer quem é o verdadeiro Deus que se deu em Jesus Cristo na cruz, teve que experimentar uma transformação radical na vida, teve que se colocar do lado das pessoas, do lado dos cristãos e ser missionário de Jesus Cristo. Que mudança! E o nosso texto nos conta como aconteceu essa transformação, essa mudança, essa conversão. O caminho de Paulo, por incrível que pareça, termina antes de chegar em Damasco. Porque Jesus Cristo, o ressuscitado, o Cristo vivo, cruza o seu caminho, derrubando-o do cavalo e perguntando: Saulo, Saulo,
Por que você me persegue? O encontro com Jesus foi tão forte que Paulo não consegue fazer nada a não ser uma pergunta que mudou toda a sua vida. E ele perguntou: quem é o Senhor? Uma pergunta cheia de respeito. Quem é o Senhor? Com essa pergunta, Paulo entende que tudo que ele aprendeu sobre Deus e o mundo, sobre o bem e o mal, cai por terra. Que ele não é senhor e não tem direito de maltratar ninguém. Que existe alguém maior do que ele e que pode puxar o seu tapete e jogá-lo no chão. Que de teólogo, líder e guardião da reta doutrina do judaísmo, ele precisa agora começar do zero, ser aluno para entender quem é Deus, quem é esse Senhor e como crer em Deus. Assim, inicia a conversão de Paulo. E Jesus responde a Paulo dizendo: olha, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ou seja, eu sou cada pessoa que você, Paulo, espancou e prendeu. Sou cada família que você destruiu. Sou odiado em cada pessoa que você odeia. Com essa resposta, Jesus Cristo fez Paulo entender que foi ele, o Cristo vivo, que transforma vidas, que traz paz e esperança, que lhe cruzou o caminho. Que é justamente naqueles que ele perseguia que o espírito do amor se tornava forte e firme. Que estes que ele perseguia não faziam nada além de criar paz e esperança entre a humanidade e Deus, e entre as pessoas. Que Paulo não estava perseguindo pessoas, mas perseguindo o próprio Deus, que lhe deu a vida e sobre quem ele tanto estudou. Que qualquer pessoa perseguida é uma perseguição a Jesus. Meu amigo, Jesus fez Paulo entender que agora ele foi totalmente cortado da vida velha, que lhe dava todos os poderes sobre as pessoas para oprimir, fazer mal às pessoas. Agora o poder está justamente naquele que ele perseguia. Que o caminho para Damasco se tornou agora o caminho da verdadeira reconciliação entre ele e Deus com as pessoas. A mesma pergunta que Jesus fez a Paulo: por que você me persegue? Jesus continua fazendo ainda hoje em dia, por causa da perseguição que existe aos cristãos. Conforme o Índice Global de Perseguição 2025, cerca de 300 milhões de cristãos, 300 milhões de cristãos são perseguidos por grupos extremistas que usam agressões físicas e psicológicas e até matam, para desencorajar a pessoa a seguir Jesus e fazê-la professar a fé dominante do país em que vive, criando nas pessoas
o sentimento de abandono, da perda da esperança e, consequentemente, a perda da fé em Jesus Cristo. Mas Jesus também é perseguido quando sua palavra é usada para anestesiar as pessoas diante da pobreza, da fome, da falta de moradia, desemprego. É perseguido quando se usa a palavra para falar de um Cristo justiceiro que aterroriza as pessoas. E enquanto isso acontecer, Jesus estará sempre perguntando: por que vocês me perseguem? Porque quando se nega o amor, a paz, a misericórdia e o bem a uma pessoa, é a Jesus que tudo isso é negado. Não existe perseguição somente a pessoas sem que Jesus não seja perseguido. Por isso, a mesma pergunta que Paulo fez, quem é o Senhor, nós devemos fazer, para ouvirmos de Jesus a resposta de que Ele é o Senhor que nos liberta de nossos medos, de nossas angústias, que dá sentido à nossa vida e nos ajuda a iniciarmos uma nova vida com Ele, quando tudo parece estar desmoronando, que consola quando nos encontramos desanimados e cansados, que nos faz ter um compromisso com a sua palavra e vontade, que destrói a nossa arrogância e nos torna humildes, que nos faz entender que quando fazemos mal a alguém, estamos fazendo mal a Jesus Cristo. Mas Jesus também nos dirá que Ele é aquele a quem nós ajudamos. Ele é aquele que nós orientamos quando está meio perdido. Que Ele é aquela pessoa a quem nós levamos uma palavra de esperança. Que Ele é aquela pessoa que nós confortamos e tiramos tempo para ouvir. Então, temos uma certeza. Para Jesus, a conversão é uma atitude diária. A conversão é um acontecimento constante, todos os dias em nossa vida, de confiança e fé em Deus, que se mostra no nosso amor incondicional ao próximo. E nesta conversão constante, vamos cair muitas vezes do cavalo, mas com a certeza de que Jesus está do nosso lado para nos erguer, fortalecer, animar, nos dar uma nova vida e nos encher de esperança. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada e que a nossa vida seja realmente uma constante conversão. E nós voltamos a nos ver no próximo domingo. Então, até lá.